Esse é o terceiro episódio, né, de uma série proposta pelo nosso palestrante, né, e o título é Existe planejamento financeiro, né, para investimento na crise? Essa já é o terceiro episódio. Os demais episódios serão postados lá no YouTube. Bom, vou apresentar brevemente aqui o nosso palestrante. Tá? O nome dele é professor Fabrício Nunes Azevedo, acho que muitos aqui já o conhecem. Fabrício, ele é administrador, mestre em finanças, atualmente está fazendo doutorado em administração pela FGV-EBAP, né, possui uma larga experiência aí, atuando como professor universitário e também, né, nessa área de investimento, tem uma larga experiência aí de mais de 20 anos nessa apresentação. Com certeza tem uma bagagem bem grande para estar aqui falando com vocês e compartilhando todo o conhecimento. Eu agradeço a todos aí pela participação. Fabrício, está com você. Boa palestra. E obrigado por aceitar o convite. Ok, obrigado, Cristiano, pela introdução. Bom dia, pessoal, novamente. Estamos no terceiro episódio aí dessa série Economia e o Covid-19. Agradecer novamente ao VV pela oportunidade de estar aqui demonstrando um pouco da prática, um pouquinho do que a gente faz no dia a dia com relação às possibilidades de investimentos e como que está funcionando isso um pouco nesse momento difícil, né, da nossa jornada com relação às rotinas de trabalho, às rotinas de investimento e tudo mais, né. Pessoal, hoje então a preparação do nosso material, ela consiste em falar, em abranger aí aspectos, né, ligados a como que a gente pode lidar, né, com os nossos investimentos, como que a gente realiza um planejamento para esse momento de crise, né? E esse planejamento é um planejamento bem interessante, porque é difícil a gente falar de investimentos se a gente não faz um planejamento prévio, né? Então a gente costuma dizer que, primeiramente, o que a gente tem que ter uma organização financeira pessoal muito grande, que possibilite a gente separar, alocar parte da nossa remuneração para fins de investimento, né? Então isso é um objetivo bem particular de cada pessoa, e aí é muito importante que se leve em consideração as perspectivas que a gente faz com relação ao futuro, né, nosso e o futuro dos nossos investimentos. Então, um pouco disso parte da organização das finanças pessoais e alocação de parte da nossa remuneração para essa finalidade em específico, né. E aí depois disso, né, que a gente já tenha feito uma organização financeira e já esteja alocando, né, parte da nossa remuneração para investimentos, a gente tem que começar a observar e começar a acompanhar como que a gente vai realizar esses investimentos e buscar as melhores alternativas para que a gente tenha o melhor custo-benefício, né, a melhor rentabilidade que se encaixe ou se enquadre dentro do nosso perfil de investidor. Então, antes de falar um pouquinho desses indicadores de mercado, seria interessante a gente abordar, né, aspectos com relação ao perfil. Então, a gente tem 3 perfis de investidores, um que é extremamente conservador, é aquele que é avesso ao risco, e aí quando a gente fala de risco, a gente fala na probabilidade de perda, então é aquele que é avesso a perdas, principalmente sobre um montante investido, né? Então, se eu tenho R$1.000, estou colocando R$1.000 para investimento, eu não quero de forma alguma colocar esses R$1.000 em risco. Então, você vai para investimentos muito conservadores e a lógica de mercado é, quanto mais conservador o seu investimento, menor é a remuneração, a rentabilidade que ele vai te proporcionar com o passar do tempo, né? Depois a gente tem o segundo perfil, que é aquele investidor que ele é moderado, então ele aceita um pouco o risco, quer dizer, a probabilidade de perda do montante inicial que ele colocou, mas ele também não entra de cabeça em produtos com alto risco, com alta volatilidade, né? Então, ele faz uma diversificação dos investimentos entre produtos, né, conservadores e entre produtos que são mais arriscados.
E aí esse perfil ele é bem interessante porque você já começa a dar possibilidades de aumentar a remuneração do seu patrimônio em momentos, né, em que o mercado propicia isso de forma mais acelerada. Em momentos de crise você tem uma deterioração dessa sua remuneração, dessa sua rentabilidade, às vezes mordendo um pouco, né, o seu patrimônio inicial investido, mas que faz parte, obviamente, do risco, né? E o terceiro perfil é o perfil arrojado, é aquele que o risco para ele é que move, né, os seus investimentos, então ele busca a maior rentabilidade possível em cima dos investimentos e para isso ele coloca todo o capital dele em risco, né? Então tem risco de perder 100% e até ter que entregar capital no mercado, entregar ativos no mercado, né, não financeiros. Mas ele assume esses riscos que ele sabe que a alavancagem financeira, né, quer dizer, a rentabilidade que ele possa ter, supera até 100% do patrimônio ali alocado, né? Então, essa é uma ideia com relação ao perfil, e é muito interessante que vocês façam análise de perfil antes de realizar qualquer tipo de investimento, seja ele na renda fixa, seja ele na renda variável. Então, é muito importante que vocês façam isso. E uma forma de vocês consultarem isso sempre fazer uma análise de risco, uma análise de perfil nas corretoras de investimento, onde vocês alocam os seus recursos, ok? Então, busquem sempre boas corretoras. Eu posso depois mostrar como é que vocês encontram essas corretoras para realizar os investimentos, ok? Mas é importante sempre fazer essa análise para entender se realmente, né, você está ali dentro de um perfil adequado para os produtos que você deve alocar os seus recursos, ok? Então, feito isso, você sabe o seu perfil, a outra etapa que a gente tem é começar a estudar. Então, antes da gente realizar qualquer tipo de investimento, a gente tem que estudar os produtos que a gente deseja realizar os investimentos. Essa é uma questão muito importante. Né, e depois analisar o mercado e cenários, né, com relação a esses produtos que a gente pretende investir. E aí a gente vai avaliar, obviamente, o que está acontecendo no mercado, o que está atingindo, afetando as empresas nesse mercado, e depois a gente começa a estudar um pouco das empresas e dos produtos mais especificamente, ok? Particularmente aqui como um webinar de 45 minutos, né, a gente não consegue se aprofundar muito em indicadores financeiros, indicadores de mercado. Eu costumo dizer o seguinte: a premissa inicial é você começar a estudar os indicadores de mercado, depois a gente faz uma análise com relação aos indicadores financeiros, e aí a gente começa a fazer a nossa alocação de recursos, ok? Dentre os indicadores de mercado, o que eu considero mais importantes, isso é no meu ponto de vista como um financista, né, são esses 4 aí que vocês estão vendo na apresentação do slide, né? Então, eu estou falando aqui do preço-lucro, é um indicador muito importante, o dividend yield, que esse aqui é a política de dividendos que a empresa pode praticar, né? O preço pelo valor patrimonial da ação, é um indicador para a gente fazer uma avaliação também, como é que é a perspectiva de mercado com relação à empresa, todos eles em cima das empresas, tá? E o Enterprise Value, quer dizer, o valor da empresa pelo EBITDA, né? O EBITDA é o lucro antes das taxas dos impostos, dos juros dos impostos, da depreciação e amortização dos recursos, ok? São para mim os 4 indicadores de mercado sobre as empresas, que é uma avaliação dos investidores, é uma avaliação de mercado, para saber se aquelas empresas em que a gente está olhando, elas apresentam resultados interessantes para que a gente possa começar a fazer a interpretação das empresas. Então, assim, na hora de fazer uma seleção de quais são as empresas que eu vou colocar numa carteira de investimento, a primeira coisa que eu faço é isso: eu avalio esses indicadores da análise de mercado sobre as empresas e depois eu seleciono as que eu tenho entendimento para fazer uma análise mais específica, né, em cima delas. Então vamos falar um pouquinho do preço-lucro, né, ou o price earning, que a gente fala aí ratio, né, que é do inglês, é o preço-lucro, né. O preço-lucro, pessoal, teoricamente ele fala o seguinte: quanto menor o valor que a gente encontrar, é melhor para o investidor alocar o seu recurso nessa empresa. É uma perspectiva bem interessante com relação à empresa, quando a gente fala do preço-lucro. Então, aqui nessa ótica, eu estou falando o seguinte: eu pego o preço da ação da empresa e divido pelo lucro que essa empresa está gerando no final do período, né?
E aí eu vou verificar o seguinte: se o lucro ele for maior do que o preço, esse indicador ele vai ser menor. Se o lucro ele for muito menor do que o preço, então esse indicador ele vai ser maior. Aí o que a gente está querendo dizer é o seguinte: se eu invisto um valor na empresa, só que ela dá muito mais lucro esperado proporcional ao preço do investimento que eu realizei, então ela é uma empresa que eu estou investindo pouco, colocando pouco dinheiro por ação, mas ela está dando muito lucro lá no final. Isso é muito bom. Então, quando a gente tem essa perspectiva, né, com relação à empresa, isso é muito bom. Só que esse indicador ele tem um probleminha nele, que é quando esse valor ele é muito baixo. Né? Se esse valor ele passa a ser um valor muito baixo, aí significa dizer que a expectativa de mercado com relação a essa empresa não é uma expectativa interessante. Então você vai ter, às vezes, um lucro que ele é baixo, mas um preço da ação muito, mas muito pequeno. E aí, se isso acontece, esse indicador ele é extremamente pequeno. E aí, se esse indicador ele é muito pequeno também, aí não é interessante, porque o mercado não está avaliando essa empresa muito bem. Então a gente está fazendo uma comparação entre uma empresa que gera melhores resultados pelo preço da ação que está sendo investido, né? E aí quanto menor, melhor. Mas a gente costuma fazer numa ótica de mercado o seguinte: se esse valor for três vezes menor do indicador preço-lucro, né, do que as demais empresas que eu estou comparando, então a gente tem um risco aí do mercado não estar avaliando essa empresa muito bem. Então esse é um primeiro indicador muito importante para a gente começar a fazer as avaliações, tá? Um segundo indicador de mercado que a gente tem é a política de dividendos, né? São os pagamentos de dividendos, que a gente chama de dividend yield. Os dividendos da empresa, a gente vai ler esse indicador de duas formas: ele é a somatória dos dividendos pagos e dos juros sobre o capital próprio nos últimos 12 meses da empresa. Então a gente levanta esse valor, né? E a gente vai dividir esse valor pelo preço da ação hoje. Ou seja, tudo aquilo que ela pagou de dividendos e de juros sobre capital próprio, dividido pelo preço da ação hoje. Né? E isso vai dar para a gente, multiplicando por 100, uma porcentagem de quanto que a empresa ela devolve para o investidor sobre o valor que ele investiu. Então, por exemplo, 5%, 10%, 20%, 15%, qual é o valor que ela devolve em forma de juros e dividendo? Ok? E aí, obviamente, quanto maior for essa devolução, melhor porque significa dizer que você está tendo uma remuneração sobre o valor inicial investido interessante. Levando em consideração, pessoal, que na legislação atual não há imposto de renda sobre os dividendos, sobre os proventos, que a gente chama. Ok? Então, isso é livre de imposto. E aí a gente começa a avaliar qual é a taxa de retorno, né, que a gente tem sobre os investimentos realizados naquela empresa. Que o retorno sobre o investimento vai ser o dividendo e o juro sobre o capital próprio. Então, quanto maior, melhor. E a gente faz a somatória, né, desses proventos dos últimos 12 meses e divide pelo preço da ação hoje. E aí as que derem maior porcentagem são as mais interessantes para investimento. Ok? Outro indicador interessante que a gente começa a fazer análise é o preço pelo valor patrimonial da ação. Né? Em inglês a gente chama Price per Book Value. Aí é bem interessante a gente avaliar o preço pelo valor patrimonial. Quando lê esse valor patrimonial, a gente lê o valor contábil, né, da empresa. Então, vou pegar o preço da ação hoje e vou dividir qual é o valor contábil dessa ação hoje. Então, como é que eu faço isso? Eu pego lá no balanço patrimonial o total do ativo da empresa e divido pela quantidade de ações que a empresa tem disponíveis no mercado. Aí eu vou saber qual é o valor contábil, né, o valor patrimonial por ação que essa empresa tem. E pego o preço da ação. E aí divido o preço da ação por esse valor contábil. Quando eu faço isso, eu vou chegar a um indicador. Esse indicador ele pode me dar 3 panoramas. Ele pode ser igual a 1, quer dizer, o preço da ação hoje é o mesmo valor do preço contábil, né, que é o valor patrimonial. E aí a gente chama isso no mercado de preço justo. O que é o preço justo? É o valor de mercado, quer dizer, o mercado paga pela empresa aquilo que a empresa realmente vale, é o preço justo, ok? Agora a gente tem esse indicador podendo ser menor do que 1. Aí, o que significa dizer esse indicador menor do que 1? Né? Quando esse indicador for menor do que 1, a gente fala que a empresa está subestimada, ou seja, o mercado paga pela empresa menos do que a empresa vale contabilmente. Então vamos colocar assim: se a empresa ela vale R$1 bilhão e o mercado está pagando por ela R$500 bilhão, quer dizer, a metade, né? Então quer dizer que o mercado está subestimando essa empresa.
está pagando por ela menos do que ela vale. Aí por que isso aconteceria? Né? Lembrando para vocês que o mercado de ações, quando a gente fala de negociação de ações, é no mercado secundário, não é o mercado primário, e é as expectativas que o mercado tem com relação aos proventos futuros que essa empresa pode pagar, que isso a gente chama de dividendos e o juros sobre o capital próprio. Né? Ou seja, se a empresa ela vai dar pouco lucro lá na frente, então quer dizer, eu tenho menos interesse de estar comprando ações daquela empresa. E se isso acontece, a gente vai numa lei de mercado que a gente chama na economia de oferta e demanda, e aí eu tenho mais ofertas de ações no mercado, né, dessa empresa do que demanda para comprar essas ações. E aí, para que eu venda essas minhas ações, eu faço o quê? Eu reduzo o preço. Aí essa redução de preço faz com que a estimativa do mercado seja baixa, né? Então, o subestimado significa dizer que o mercado está pagando pelas ações da empresa abaixo do que a empresa vale. Esse indicador é bem importante porque, circunstancialmente, da forma como a gente vive hoje, a maioria das empresas que a gente tem na Bolsa de Valores, elas vão estar subestimadas, né? Porque a perspectiva de dividendos e lucro futuro dessas empresas, elas são muito baixas, né, pela nossa economia atual, pelo cenário econômico atual. Ok? E aí a gente tem que avaliar quais são as empresas que têm um grande potencial de recuperação econômica mais acelerada, e aí elas saiam desse patamar, pelo menos de subestimado, para um preço justo. Legal? E aí, se esse valor ele der acima de 1, que é a terceira opção, então a gente vai falar que essas empresas elas estão superestimadas, ou seja, o mercado paga por ela mais do que elas valem. Aí isso pode acontecer? Pode, né? Se é uma empresa que ela está gerando bons lucros, está em extrema expansão, né? E ela está com extremo crescimento no mercado, então é óbvio que ela vai gerar lucratividades maiores e boas distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio, os proventos, né? E aí tem uma demanda maior em comprar aquelas ações e quem as tem, né, obviamente vai vender mais caro para o mercado. Né, que é a lei da liquidez que a gente fala no mercado. Né? E aí isso vai fazer com que essas empresas elas tenham um valor, né, de mercado maior do que o valor patrimonial, quer dizer, o preço da ação valendo mais do que o preço da ação patrimonial. E aí, duas situações a gente tem que levar em consideração. Se isso não é só momentâneo, quer dizer, é o mercado sentindo aquele momento, né? E aí a empresa está em plena expansão e tudo mais, e pode ser que depois ela recue para um valor justo, ou se a empresa tem potencial de crescimento mesmo, e aí vale a pena você entrar porque ela vai crescer mais e a probabilidade de proventos ali ela é maior no futuro. Então, esse é um indicador bem interessante para a gente fazer uma análise comparativa entre as empresas com relação à perspectiva de mercado. Legal? E o último indicador a gente tem aqui é o valor da empresa, né, sobre o EBITDA da empresa. Esse entendimento também é bem interessante, a gente pode fazer aqui em cima do valor da ação, quando a gente pega o valor da empresa, a gente pode fazer isso por ação também, ou o valor total da empresa, só pegar o ativo da empresa e fazer uma avaliação. E o EBITDA, pessoal, é a capacidade de geração de lucro operacional da empresa, né? Mas é ela antes, obviamente, né, das taxas, que a gente fala dos juros, né, dos impostos, da depreciação e da amortização. Então, a gente leva esse lucro limpo, que a gente fala, é o lucro limpinho, né, é o bruto, né, ali da empresa, operacional bruto, levando em consideração o potencial de geração de recursos que essa empresa ela consegue dar naquele período de tempo. E aí eu quero saber o seguinte, qual é a proporção disso, né, sobre o valor da empresa, quanto que ela consegue gerar de resposta, de resultado sobre esse valor de empresa. Ou seja, tudo que eu já investi na empresa em cima daquilo que ela consegue gerar de recurso. Né? E aí, quanto menor esse múltiplo, melhor. Né? Por que menor? Porque vocês estão vendo ali que eu estou pegando 100% e dividindo por uma parte. Então, quanto mais eu aumento essa parte, que é o operacional, aí menor vai ficando esse indicador. Quer dizer, quanto mais lucro ela vai dando, maior é o meu divisor. E aí, quanto maior o divisor, menor é o meu resultado. Então, quanto menor for esse resultado, melhor para a empresa, porque a empresa está gerando mais
lucro operacional bruto ali dentro, vamos colocar assim, que é o que ela faz nas suas atividades, né? E aí, novamente, essa comparação ela só vai fazer sentido se for com relação a outras empresas, eu comparar esse indicador com outras empresas. Assim são esses 4 indicadores principais para a gente começar a fazer uma análise das empresas, né? Mais para frente eu vou falar como é que vocês podem extrair esses dados aí das empresas, né? Existem algumas formas que a gente consegue fazer e eu vou explicar isso para vocês. Legal? E aí eu vou partir para um segundo ponto. Esse segundo ponto já são indicadores financeiros, aí eu estou falando exatamente da empresa, não estou fazendo uma análise comparativa dessas empresas com outras empresas no mercado, eu estou fazendo uma análise interna daquela empresa selecionada. Vocês estão vendo aqui que eu tenho diversos indicadores que eu faço a minha abordagem de avaliação financeira. É muito importante você fazer isso, mas é importante primeiro que você faça uma análise de mercado das empresas que você pretende investir, né? Então, eu vou olhar aquelas que eu tenho interesse primeiro e vou fazer uma análise dos indicadores de mercado. Dentre aquelas todas, aí eu vou escolher, vou selecionar algumas que fazem sentido para mim, ok? E aí, essas que eu escolhi, eu vou fazer então ali a avaliação dos indicadores financeiros. E aí, quais são esses indicadores financeiros que eu levo em consideração? É o ROA ou ROI, que é o retorno sobre o investimento. Esse é quanto a empresa é capaz de retornar com o seu lucro, né, sobre o ativo total da empresa, então a capacidade de geração de lucro sobre todo o investimento feito na empresa. Eu tenho o ROI, ou ROIC, que a gente chama. Esse é o retorno sobre o capital próprio, sobre o investimento do capital próprio. Aí eu tiro todo o dinheiro de terceiros, né, da minha estrutura, da empresa, e vou avaliar só o dinheiro que os sócios, donos, os acionistas colocaram na empresa, ok? E eu pego esse capital e aí vou dividir o lucro por esse capital, e eu quero saber qual é o retorno sobre isso. Esses 2 indicadores, quanto maior, melhor, né? Eles vão dar resultados para vocês em porcentagem, né? 10%, 5%, 11%, né? E aí, quanto maior essa porcentagem, quer dizer que maior é o retorno, né? Percebam que é retorno, né, sobre a empresa e o retorno sobre o capital próprio, né? A dívida líquida da empresa é muito interessante a gente ter essa noção. Eu quero saber qual é o tamanho do endividamento dessa empresa, porque em momentos igual agora de crise, eu quero saber quanto de garantia ela vai ter que dar para o mercado, oferecer para o mercado, se ela está totalmente endividada sem garantias ou não, isso a gente tem que avaliar. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, aí eu quero saber o seguinte, né, da dívida que a empresa tem, né, sobre o capital dos próprios, dos donos, dos acionistas, eles conseguem, obviamente, pagar essa dívida líquida que a empresa tem, ou não. Caso isso aconteça, ela vai ter que pegar algum recurso financeiro em alguma instituição financeira. Então, a gente começa a fazer uma avaliação sobre isso, né? E aí, os outros 3 indicadores são 3 indicadores básicos também, que a gente tem a margem do lucro bruto, a margem do lucro operacional e margem do lucro líquido. Ou seja, eu quero saber vendas, aí tirando todos os custos diretos, né? Qual é o lucro que ela consegue gerar bruto. Depois eu quero saber o lucro operacional, tirando todos os custos diretos dos produtos ou dos serviços prestados, né? E mais os custos operacionais da empresa. Eu quero saber quanto ela gera de lucro por ela e depois a margem de lucro líquido, que é o que sobra, né, para a gente, depois de pagar os impostos, os juros, né, quanto que sobra desse lucro para distribuição e, né, pagamento aí de dividendos para os acionistas. Então, são 3 indicadores importantes. A gente começa a avaliar ali o potencial de geração de caixa, o potencial de aumento de riqueza da empresa, né, o endividamento que essa empresa possui e quais são os lucros que ela pode gerar com o passar do tempo. Eu quero saber se esse lucro, essa receita, está muito reduzida pelo custo direto da empresa. Eu quero saber se o custo indireto, que é o operacional, ele é muito alto para essa empresa, então isso dilui ou diminui demais a lucratividade dessa empresa. E eu quero saber, em cima dos endividamentos e tudo mais, se esses endividamentos, né, principalmente os juros sobre o capital de longo prazo que a empresa tem, corroem muito a lucratividade final. Então, isso a gente começa a avaliar um pouco da gestão interna da empresa. E isso é muito importante para a gente fazer uma análise, né, de sobrevida, garantia, potencial de crescimento e recursos que ela vai ter dali para frente para investimentos em projetos futuros. Então, esses são alguns indicadores, né? E aí, o que eu recomendo para vocês, né? Por exemplo, a gente tem alguns sites aí que mostram alguns indicadores
indicadores prontos. Esse com dinheiro, por exemplo, .com.br, é uma solução paga. Você entra, faz um pacote e você paga esse pacote mensalmente e ele vai pegar todas as empresas listadas na Bolsa de Valores e vai calcular esses indicadores aqui que a gente foi conversando para vocês, são esses 4 de mercado, né, mais esses financeiros que eu coloquei para vocês aqui, que se não me engano são 7, mas tem mais outros indicadores que eu não coloquei, só coloquei os principais que eu indico, né? Ele vai disponibilizar para vocês consultar, né, esses indicadores sem que você faça esse cálculo manualmente, ok? É uma possibilidade. Existe o site da Fundamentos. Fundamentos ele é um site mais simples, ele calcula esses indicadores também, ele atualiza isso diariamente, né, esses valores de variações aí das empresas. Ele é um pouco mais simples, pode ser que nem todos os dados estejam atualizados 100%, mas ele calcula esses indicadores para a gente também. Então vamos dar uma passadinha neles aqui, principalmente no Fundamentos, só para vocês sentirem aqui como é que funciona isso, né? Terem uma noção aí mais prática com relação a isso, né? Então, por exemplo, aqui no site, ó, eu vou colocar o YouTube 4, por exemplo, que é Itaú Unibanco, e aí, o que ele vai mostrar para mim aqui? Ele vai mostrar para mim, ó, o preço da ação da segunda-feira, porque ontem a gente não teve o mercado de ações aberto, então ele atualizou até segunda-feira, esse foi o valor do fechamento das ações do Itaú Unibanco, né? E aí o que mais a gente vai ter aqui? Ó, ele dá o papel, ele fala que é uma instituição financeira, que é o setor, e o subsetor bancos, né? Ele dá o valor de mercado. Percebam que aqui não está atualizado o valor patrimonial, né? E o número de ações do período de tempo aqui lançados. E aí ele mostra alguns indicadores, está vendo? O preço-lucro que a gente falou, o preço sobre o valor patrimonial, a gente tem o preço sobre EBITDA, nesse aqui ele não está passando para a gente, né? Ó, a gente tem o valor da empresa aqui, ó, pelo EBITDA, aqui pelo EBIT também, né? O ROI que a gente estava falando, o ROIC, então ele vai dando alguns indicadores e as oscilações de mercado nos últimos anos, tá vendo? Ó? Então ele apresenta alguns resultados, ó, o dividend yield, tá vendo? Que é a política de dividendos, quer dizer, no ano agora de 2019 ela pagou 8,9% em cima do valor da ação. Isso é interessante a gente fazer algumas comparações com a política de dividendos e juros sobre capital próprio, né? A gente consegue ver ativo total da empresa, tá vendo algumas demonstrações básicas, né? E a gente consegue pegar isso de qualquer empresa. Se eu pegar, por exemplo, a Petrobras, ó, e jogá-la lá também, então, ó, ela também dá os valores da Petrobras, ó, o último fechamento, né? Os valores, percebam que aqui ela tem mais indicadores, ó, preenchidos. Tá vendo? Ó? São mais indicadores mostrando para a gente alguns resultados, né? Então, baseado naquilo que a gente foi discutindo, ó, o retorno sobre o capital próprio, ela deu 11%, esse é um capital próprio mais estruturado, 13,6%, quer dizer, um retorno interessante se a gente for levar em consideração uma Selic a 3,75%, né? A margem de lucro, tá vendo? Ó, bruta, operacional e líquida, é o que ela consegue gerar de lucro aqui. O lucro por ação que ela gerou, eu peguei o lucro e dividi pela quantidade das ações da empresa. Isso não é o dividendo por ação, não é o que ela distribuiu, mas foi o que ela gerou, né? Então a gente começa a ver um pouco desses indicadores e avaliar essas empresas aqui em específico. É isso que a gente vai fazer. Esse é um dos sites, né? Existem vários outros. Obviamente, depende de cada um, né? Onde vai buscar esses indicadores. As corretoras, como eu falei com vocês, dependendo do pacote ou da forma como você realiza o investimento, é interessante, né? Que elas dão outros indicadores. Ó, o indicador de mercado que eu falei com vocês, quanto que o mercado está pagando pelo que efetivamente a empresa vale. Tá vendo? Ó, o mercado hoje ele paga 208 bilhões de reais pela Petrobras, sendo que em valor contábil patrimonial ela tem 525 bilhões de reais. Então, vocês estão vendo que ela está aqui subestimada, quer dizer, o valor dela está muito abaixo do valor que deveria ser. Percebam, ó, há 52 semanas atrás, o valor do preço da ação da Petrobras era R$ 30,81. Agora ela está na faixa de R$ 15,95. Quer dizer, está a metade do preço. Ela está muito abaixo do que é o esperado,
né, para ela. E isso, obviamente, tem fatores internos e fatores externos que influenciam nessa política, né? E aqui um pouco da recuperação que ela teve nos últimos anos. Ó. Aqui, obviamente, com essa queda do Covid-19, né, ofereceu essa queda, né? Aí percebo que nos últimos 30 dias caiu muito o preço, ela teve uma recuperação ali monstruosa para os últimos 30 dias, nesse último mês 14%, ó. E aí você vê com relação aos anos, né? 2015, igual eu falei com vocês lá, que teve aquele problema do impeachment, né? Da Dilma, que foi em final de 2015, início de 2016, olha a recuperação depois daquele problema, né? E a gente teve, 2017, 2018 as recuperações, 2019 também, tá vendo como é que ela tem um potencial de recuperação e crescimento com relação às crises, e isso acontece com diversas outras, né? Mais conhecida por vocês, a Vale 3, né? Então, a gente tem várias empresas, todas elas mostrando seus indicadores potenciais. Vocês estão vendo que a Vale está quase no preço dela, né? Ela chegou a valer R$57, agora 42. Ela está quase um valor justo. Tá vendo? O mercado está pagando pouco, um pouco abaixo nela, né, com relação ao que ela vale contabilmente. Então, assim, são indicadores que a gente faz a avaliação para saber, né, o potencial dessa empresa de recuperação pós-crise, potencial de recuperação dessa empresa com o passar do tempo, né, e aí entender um pouco desses processos de avaliação de empresas. Eu estou passando para vocês uma coisa muito superficial, né. Obviamente, a outra forma da gente fazer esse tipo de análise é entrar dentro da empresa. Então, por exemplo, eu posso ir no site da empresa, se eu quiser realizar esse levantamento de dados, ok? Então, eu posso, por exemplo, entrar no site da própria Petrobras, ir lá em investidores, na aba investidores, né? E aí pegar os resultados que a empresa teve, então a gente tem demonstrações financeiras aqui dentro, da Petrobras, e aí vocês estão vendo aqui, de 2019, e eu posso mesmo ir aqui, no balanço patrimonial, pegar as informações do balanço patrimonial, posso pegar as informações de uma demonstração de um resultado de exercício e calcular aqueles indicadores por conta própria, né, baseado em cada uma das empresas que eu quero fazer análise, então fazer análise dos relatórios. Então, novamente, né, entro no site da empresa, entro aba investidores, e aí eu busco demonstrações financeiras, por exemplo, esse aqui é o último trimestre, né, de 2019, existem os relatórios anuais também, e eu posso fazer essas análises por conta própria. Isso aí depende, obviamente, de cada um e as empresas que vocês pretendem realizar o investimento. Então, vocês têm 3 possibilidades. Vocês pagam pela informação, vocês podem pegar informações gratuitas, igual fundamentos, mas vocês viram que nem todas as informações são bem atualizadas, mas já te dão aí um parâmetro interessante, e você pode fazer isso por conta própria, né, entrando no site da empresa, pegando essas informações lá e fazendo os seus cálculos, as suas avaliações. Legal? Então, são alguns sites, algumas dicas para vocês buscarem os indicadores, né? E aí a gente entra numa outra abordagem que é bem interessante, que é com relação à diversificação. Então, vamos lá, eu estou entrando na renda variável porque eu não estou vendo mais tantas possibilidades de boas remunerações na renda fixa, igual a gente discutiu em episódios anteriores, né? E decidi agora também fazer uma diversificação da minha carteira. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente está trabalhando em porcentagens de distribuição. Eu posso fazer só isso com a minha renda variável, ou seja, estou pegando aqui um pool de ações, né, e investimentos de renda variável, então fundos imobiliários, ações da Petrobras, comprando um pouco ali de criptomoedas, né, e ações de empresas em específico e distribuindo o meu capital numa carteira de investimentos variáveis, só voltados à bolsa, né? Mas eu também posso fazer, obviamente, esse investimento de forma distribuída entre produtos com perfis diferentes. Por exemplo, eu quero alguma coisa na renda fixa, eu quero alguma coisa, né, em fundos mais estruturados, onde eu não sou o expert é a pessoa que está lá administrando aquele fundo, né, gerindo o fundo, e quero tentar comprar algumas ações que eu fiz as minhas análises, e aí não são análises tão robustas, ou são também, né? Você pode ser um investidor experiente no mercado, e você quer montar a sua carteira de investimentos variáveis nas suas análises, ok? Então é muito importante fazer a diversificação, porque a diversificação é a forma como você tem para fazer a redução de risco. Esse gráfico aqui eu mostro para vocês exatamente o que acontece. Essa faixa aqui embaixo que vocês estão vendo ela aqui roxa, ou meio rosa, depende aí
da tela de vocês, como está chegando a imagem, a gente chama de risco não diversificável. O que é isso? Por mais que eu tente comprar diversos ativos, né, diferentes, produtos diferentes, fixa, variável, o que for, eu não vou conseguir me blindar 100% do risco. Quer dizer, a possibilidade de perder alguma coisa. Né, e em algum momento a gente vai perder alguma coisa. A gente pode perder sobre o que a gente já ganhou. Então a gente fala que eu vou ter uma redução da minha rentabilidade, ok? Ou eu posso tomar uma mordida em cima do meu patrimônio, né? Se for 100% variável, isso pode acontecer, ok? E aí a gente não consegue diversificar e fazer com que isso atinja os nossos investimentos. Exemplo, Covid-19, é o coronavírus. Atingiu todas as economias, não importa se você colocou dinheiro na renda fixa ou se você colocou na renda variável. Todos os investimentos eles sofreram impactos negativos nas rentabilidades. Ou redução drástica ou mordeu parte do patrimônio, principalmente na variável. Isso a gente não consegue, pela diversificação, reduzir. Por quê? Porque atingiu todas as economias globais. Então, por mais que eu fiz a internacionalização da minha carteira ou o que for, né, mesmo lá fora, a economia lá fora também foi atingida. Estados Unidos, Europa, Ásia, onde você quiser. Né? Então, isso não tem como, pela diversificação, a gente reduzir o risco, ok? Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, minimizar os impactos desse risco sobre um ativo único. Vocês estão percebendo aqui, por exemplo, ó, que sobre um ativo, se eu investir 100% em um ativo só, tudo que acontece com esse ativo, ele atinge a minha carteira, o meu investimento. Vamos pensar o seguinte, você colocou 100% do seu dinheiro na Petrobras. O que está acontecendo com a Petrobras nesses últimos dias? O preço do petróleo está caindo drasticamente, tem muito mais oferta de petróleo no mercado do que consumo, né, de petróleo, seja para produção de bens, seja para combustível, na geração de energia. E aí o que isso está fazendo? Está fazendo com que tenha mais oferta, menos demanda. Aí, para tornar esse produto, né, mais acessível, quer dizer, para que eu consiga vender, eu tenho que baixar o preço. Então ele está caindo drasticamente. Aí o que vai acontecendo com relação aos meus investimentos na Petrobras? Eles caem drasticamente. Mas percebo que a queda ela pode ser mais acelerada do que em outros ativos. Por quê? Porque esse impacto está atingindo apenas a Petrobras e não atinge as outras. Então, a Petrobras, vamos colocar assim, entre aspas, né, reduzindo só, ilustrando de uma forma reduzida para vocês, é que a Petrobras está sofrendo dois impactos. Um é o coronavírus, e o outro é que o coronavírus está fazendo com que o preço do ativo, do petróleo, né, caia drasticamente. Então, ela está sofrendo dois impactos. Agora, a gente pode ter, por exemplo, outros tipos de negócios em que não caia ao mesmo tempo. Por exemplo, Netflix. Só na avaliação que a gente fez na Netflix, ela aumentou aí absurdamente a quantidade de contas, novas contas que foram geradas e aumentou a receita dela nesse período do Covid-19. Por quê? As pessoas estão em isolamento e estão buscando entretenimento em casa. E aí a Netflix é uma possibilidade de entretenimento. Então o que está acontecendo? O preço da ação da Netflix está subindo, porque está aumentando a quantidade de contas, ela está aumentando a receita, está aumentando o lucro dela. Percebo que está na contramão do que está acontecendo na economia. Então, se eu estivesse colocando 100% no Netflix, estaria subindo o meu patrimônio. Né? Se eu estivesse colocando 100% na Petrobras, não. Agora, imagina se a gente estivesse colocando 50% em cada uma, 50% Netflix, 50% Petrobras. Aí a queda da Petrobras ela ia ser reduzida pela alta da Netflix. E aí talvez eu estaria ganhando um pouco ou estaria no 0 a 0 ou perdendo muito menos do que eu estaria perdendo se eu tivesse numa Petrobras isolada e mantendo os dois ativos na minha carteira. Então, na medida que eu vou colocando mais ativos, por exemplo, 4 ativos, 9 ativos, 16 ativos, eu vou reduzindo cada vez mais o risco, ou seja, eu vou diluindo, né, o risco dentro dos investimentos. Então, eu vou ter ativos que eles vão subir e eu vou ter ativos que vão cair, né, dentro desse cenário econômico. E a minha expectativa é o quê? Que caia menos do que está caindo atualmente, para que quando o mercado volte a recuperar, todos eles se recuperem junto. E é aquele que caiu mais, talvez ele suba mais e me dê uma possibilidade de ganho maior, e aquele que caiu menos, ele também suba. E aí eu faço com que a minha carteira ela suba como um todo, né? Ganhando mais em alguns, ganhando menos em outros ao longo do tempo, né? Mas que eu tenha menos risco com relação a investir em um ativo individualmente. Então essa é a premissa da diversificação.
Por isso que é importante fazer isso. Agora, como é que eu vou fazer para investir em momentos interessantes como esse, né? A gente costuma falar que a reserva emergencial é aquele dinheiro que você guardou no seu cofrinho, é aquele que você botou debaixo do colchão, é aquele dinheiro que você guardou no seu cofre, né? E alocou ele de uma forma diferente. Claro, pessoal, que a gente faz isso, a gente deixa algum recurso, né, com liquidez maior, disponível e em risco menor, independente da fase. Ah, mas professor, eu estou colocando lá no Selic, e o Selic quase não dá rentabilidade, né, o Tesouro Direto Selic. Legal, quase não dá rentabilidade, né, mas ele não deixa o seu capital perder para a inflação no período de tempo, esse é o objetivo, e não te dá grandes rentabilidades. Mas em momentos emergenciais você pode usar. Eu tenho contas, por exemplo, para pagar e fiquei desempregado. É ele que vai te ajudar. Então a gente recomenda que pelo menos 6 vezes, né, seu custo fixo, você guarde isso em 6 meses. O equivalente a 6 meses, que é o tempo normalmente que a gente fala para você se recuperar e arrumar um novo emprego ou uma nova possibilidade de remuneração aí para manter as suas contas em dia. Então, pega seus custos fixos, multiplique por 6, e é o que você precisa, né, para suas contas mensais, para você pagar num período de 6 meses. Essa é a reserva emergencial que você vai fazer. E você pode aplicar isso de uma forma bem conservadora e com uma liquidez bem imediata. Em momentos de crise, caso você não tenha impacto direto, é interessante para você alocar esses recursos para investimento em ativos, em títulos, né, que possam dar maior rentabilidade para você. Então, por exemplo, agora, né, quem teve uma reserva de capital líquida para fazer investimentos, né, em ações, por exemplo, eu estava posicionado em ações, caiu demais, e agora? Você mantém. Mas e agora? Essa reserva emergencial que você não colocou no risco, você pode, de repente, se você não for usar, né, para suas finalidades de contas e tudo mais, alocar em cima desses ativos que estão agora a um preço muito baixo, né, e aí você começar a fazer o quê? Diminuir, obviamente, o seu custo em cima dessas ações, você vai reduzir o seu preço médio de compra. Então, eu comprei a 10, estou colocando agora a mesma quantidade de ações a 5, então estou reduzindo para 7,5 o valor da ação. E aí, né, eu estou diminuindo o meu pseudo prejuízo, quer dizer, porque eu não realizei a venda, né, então a minha redução, a minha perda, eu estou diminuindo ela, e aí estou esperando agora a médio e longo prazo a recuperação do mercado para que eu me recupere mais rapidamente e com um volume de ações maior, que vai me dar mais dividendos, né? Vai me dar outras vantagens lá na frente, que é numa análise fundamentalista. Então, o fundo emergencial ele é importante para isso, por isso que a diversificação é importante, né? Ao invés de fazer uma diversificação numa carteira, né, toda variável, você faz um pouquinho ela, né, em outros ativos, né? E aí algumas coisas importantes para diversificação, tá tendo uma telinha pequenininha, vou tentar aumentar aqui o tamanho para vocês, é vocês buscarem diversificar em setores diferentes, né? Então, na própria Bolsa de Valores, na Bovespa, vocês têm a possibilidade de escolher setores. Então, qual setor que você acha que é mais interessante para investimento agora, que vai segurar a crise e que vai se recuperar, de repente, mais rapidamente depois da crise, né? De infraestrutura, financeiro, né, de comunicação, né, qual que você acha que é o setor que vai te dar essa recuperação? Aí eu recomendo vocês fazerem uma análise dos principais setores, né, que tem na Bolsa de Valores e qual o desempenho desses setores na crise. Escolhe uma ou duas ações, faz a avaliação temporal de crise, pós-crise, igual eu mostrei para vocês na webinar passada, na 2, né, e começa a avaliar qual que tem uma recuperação interessante que você acha que você pode fazer o estudo de mercado sobre as empresas desse setor e depois um estudo mais específico com os indicadores financeiros de cada empresa para selecionar os setores para investimento, né? E aí como é que você faz isso? É simples, pessoal, vocês vão lá no site da B3, né? Então vocês vão entrar aqui, ó, www.b3.com.br, ok? E aí aqui dentro vocês vão começar a fazer o quê, ó? Vem aqui, ó, empresas listadas, e dentro de empresas listadas vocês podem separar por setor de atuação, ó. E aí o setor de atuação, você vai ter lá as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores por setor de atuação. Depois que você escolher o setor e as empresas dentro desse setor, você começa a fazer as avaliações dessas empresas, né? Escolhe a alocação baseada nos setores. Então, coloquei alguns aqui, né? Comunicação, consumo, financeiro. E vocês estão vendo que, por exemplo, né, quando a gente fala aqui de
Bens industriais tem comércio, construção e engenharia, máquinas e equipamentos, tá vendo? Transporte, alguns de comunicação, tá vendo? E aí você vai abrindo aqui dentro a telefonia fixa, comunicação, ele vai colocando subsetor e o segmento no setor que você queira escolher. E aí aqui vai aparecer todas as empresas desses segmentos, desses setores, né, para você fazer análise individualmente de cada uma delas, ok? Pena que não abriu lá o Bovespa para vocês terem essa noção aí, né? Mas se der depois eu abro para vocês olharem, ok? Bom, e aí em cima disso, né, pessoal, a gente começa a fazer uma avaliação do que é uma carteira de investimentos. Então, estou dando para vocês alguns exemplos, né? Você pode alocar recursos, por exemplo, a tesouro direto e tudo mais, essa é uma carteira minha individual, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 17,7% dos meus recursos alocados em disponibilidade financeira imediata, quer dizer, com liquidez, está no Tesouro Selic, né? E agora, por exemplo, não estou em fundos, em outros produtos, eu estou alocado com o restante do capital 100% em renda variável, né? Quer dizer, 82,4% do meu patrimônio, né? E aqui do lado é uma carteira de investimentos em ações que eu fiz, né? Aloquei recurso, então, ó, eu fiz uma distribuição dentro de setores e empresas, vocês estão vendo aqui alguns ativos que eu selecionei, né? Para fazer a diversificação. Então, eu tenho aqui em torno de 12 ativos, porque tem F, tem fracionário e tem inteira também, então são em torno de 12 ativos, né? E aí, aqui está a alocação, quanto que eu comprei de ações de cada um desses ativos, né? A posição financeira de investimento em cada um deles, né? E o preço atual que ele vai passando ali dentro. Então, eu fiz uma diversificação em ações, né, em empresas, que eu achei interessante pela análise de indicadores de mercado e pelas análises de indicadores financeiros e pela minha expectativa de setores interessantes para recuperação durante a crise e pós-crise. Aí montei uma carteira minha em específico, ok? E deixei algum recurso alocado, obviamente, né, em liquidez imediata, né, que eu falei com vocês, por exemplo, ali em Tesouro Selic, né, que aqui eu acho que se acontecer qualquer coisa sobre a minha remuneração ou quedas muito drásticas nesse mercado e eu queira fazer com um ativo ou outro uma recuperação por preço médio, aí eu consigo fazer essa recuperação também ali com essa reserva que foi deixada aqui para que eu faça isso, né, mais para frente, a utilização ou a alocação adequada, ok? Então, assim que a gente começa a estruturar uma carteira e a montagem da carteira, né? E essa ideia, pessoal, de hoje da webinar, a gente está aqui a 10h50, né? Então eu falei um pouquinho de como é que a gente faz o planejamento para investimento, como a gente faz uma análise prévia com relação aos ativos para investimentos no mercado de ações e no mercado tradicional. Obviamente a gente tem que abrir esse conteúdo aqui por partes específicas e mais detalhadas, o que são cada um desses produtos, né? Como é que eu faço uma montagem de uma carteira mais detalhada, né, na estruturação, uma análise técnica e fundamentalista mais rigorosa, né, para chegar numa composição de uma carteira assim, ok? Então, deixo para vocês aí, né, aberto as discussões, no chat, né, agradeço aí pelo momento e a oportunidade novamente. Deixo aberto para vocês no chat, quem queira aí discutir, conversar e perguntar alguma coisa aí com relação a esse conteúdo explicado hoje. Legal? Matheus está perguntando, bom dia, Fabrício, poderia explicar um pouco sobre o preço médio? Posso, Matheus. Vou abrir aqui uma planilha de Excel para te explicar isso aqui de uma forma mais fácil. O Gilson pergunta aqui, a partir de qual valor eu posso fazer investimento na Bolsa? Gilson, o valor de uma ação, tá? Tem ações que custam R$3, R$4, aí você pode começar a investir em ações que custam R$3, R$4. E é bem simples de fazer isso. Vamos lá, preço médio, né, que estavam me perguntando, o Matheus perguntou, vamos colocar aqui a Petrobras, aqui 4, vamos falar que você comprou, né, esse aqui é o ativo, ok? Aqui você tem a quantidade e você tem o preço. E aqui você tem o total, ok? Aí a gente vai pensar aqui da seguinte forma, que você comprou a Petro 4 a R$30, ok? E se quiser, você pode botar uma data aqui também, né?
Vamos colocar que isso aqui foi em 31 de dezembro de 2019. Ok? Aí você comprou ela a R$30. Né? Espera aí. Aqui sim. Vamos colocar que você comprou aqui 100 Petrobras aqui. Ok? O valor dela é R$30. Ou seja, qual foi o investimento que você fez? Você fez um investimento aqui de R$3.000. Legal? Aí o preço da ação da Petrobras caiu para R$15,95, igual você viu lá. Aí chegou agora, a gente está aqui no dia 22/4, okay? E você falou o seguinte, cara, eu preciso diminuir aqui o meu risco com a Petrobras. Legal? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir meu risco com a Petrobras. Vou fazer preço médio. Eu vou lá e compro mais 100, só que agora no valor de R$15,95. Ok? E aí, quando eu faço essa multiplicação aqui, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar 1.595. Se eu for totalizar, o que eu tenho aqui de total? Eu tenho isso aqui, mais esse valor aqui, me fechando um valor de 4.595. Quantas ações eu tenho? Eu tenho essa quantidade mais essa aqui, que são os 200. Ok? Que é a quantidade que eu tenho em ações. Aí eu quero saber o preço médio. Aí como é que é esse preço médio? Eu vou pegar esse total financeiro que eu tenho aqui e vou dividir ele pela quantidade de ações que eu tenho agora. Se você for olhar, o meu preço médio ele é R$22,98. O que é isso? Ao invés de eu ter 100 ações a 30, que a minha queda de 30 para 15 para R$16 aqui, ó, né, é o preço que eu comprei lá em cima, 30. Quando eu comprei, né, 100, quer dizer, eu dobrei a quantidade de ações, mas num preço mais baixo, eu reduzi o preço de investimento inicial. Então, ao invés de eu ter investido a 30, na média eu investi R$22,98 por ação. E se eu comprar mais, por exemplo, se eu tenho a capacidade de comprar 200, que é quase o preço inicial investido, olha como que eu derrubo o preço médio para 20. Aí está muito mais perto do valor hoje do que do valor que eu comprei lá no final do ano passado. E se eu for comprando mais, se eu tiver capacidade de comprar cada vez mais, você vai olhando que o preço médio ele vai chegando cada vez mais perto do preço atual. Ou seja, na recuperação, é muito mais rápido recuperar de 16 para 18 do que recuperar de 16 para 30. Isso a gente chama de preço médio. Legal? Fechou aí sua dúvida, Charles? Foi o Matheus, beleza? Essa é a ideia. Né? E como fazer o cadastro de investidor? Essa é a pergunta do Gilson ali. Gilson, aí, cara, é simples. Procura uma corretora, pena que a B3 não está abrindo direitinho. Mas a B3, ela te dá quais são as corretoras que você pode escolher. Aqui, ó, busca de corretoras. Todas as corretoras que tiverem aqui, por ordem alfabética, são corretoras que são registradas na Bolsa de Valores e que você pode entrar sem medo para realização de investimento. Ok? Se não tiver aqui na B3, aí eu não recomendo você entrar. Então, todas elas, né? Atualmente, eu estou usando aqui a Easy Invest, né? Mas você pode usar qualquer uma. Tem a Clear, tem a Modal, tem a Ágora, tem várias aí, Ativa, né? Tem várias corretoras que você pode escolher para realizar o seu investimento. Abre uma conta sem custo nenhum abrir essa conta e você vai fazer a transferência da sua conta bancária atual para a sua conta da corretora e lá você abre o home broker e faz o investimento. Né? Então é simples, não é complexo fazer isso não. Né? Verdade, Lázaro, com Excel fica fácil entender, né? O Rafael pergunta aqui, os dados que são exibidos, ROI, ROIC, etc., no site das análises, são referentes a qual período? Nos últimos 12 meses, por exemplo, ou no último levantamento feito? Normalmente, Rafael, eles são feitos para o trimestre. Tá? As empresas listadas na Bolsa de Valores, eles fazem relatórios trimestrais, primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, e aí eles fazem aqueles indicadores trimestrais, e aí quando não são trimestrais, eles colocam lá também, mas normalmente é trimestral, legal? Isso aí, Matheus, beleza? Que isso, Gilson, a ideia é essa mesmo, tirar as dúvidas de vocês.
Rafael, beleza. Pessoal, mais alguma dúvida com relação a esse conteúdo? Né? Depois eu vou ver se eu consigo abrir mais alguns episódios, né, dessa série, né, de discussões, e trago talvez um pouquinho mais detalhado alguns assuntos que a gente abordou aqui também. Né? Mas eu acho que o importante é a gente fazer, obviamente, a construção desse entendimento, né, na preparação aí dos investimentos para esse período de tempo. Né? Então, como eu citei com vocês anteriormente, né, a Bolsa de Valores ela vai fazendo as suas modificações diárias, os altos e baixos, e aí a carteira que vai fazer, né, a sua movimentação, ela vai segurar aí quedas ou altas, né, nesse período de tempo. Então a gente começa a observar aqui, ó, algumas movimentações. Olha como que as bolsas mundiais elas estão impactando positivamente hoje o cenário dos investimentos, estão vendo lá? Ó. Então a gente tem hoje a Ibovespa subindo aí praticamente 0,71, né? Então isso a gente pode avaliar, né, com relação aos investimentos que a gente faz, e aí a gente começa a ver movimentação de carteira. Obviamente é importante que a gente acompanhe essas movimentações, mas se deixar sua carteira andar sozinho, né? Deixa eu ver como é que está aqui a movimentação da minha hoje, por exemplo, né? Ó, aqui eu abro um home broker, né? Para quem não tinha noção de home broker. Ó. Então aqui eu tenho, né, alguma ideia, ele está carregando. E, por exemplo, essa é a movimentação da minha carteira hoje, ó. Então são aqueles ativos que eu mostrei para vocês, tá vendo? Ó? Alguns em queda e outros não. Né? Então vocês estão percebendo, ó, que tem ativos aí que tem mais quedas e outros menos quedas, né, nesse período de tempo. E aí, como alguns vão segurando a carteira e outros não seguram, né? Outros eles sofrem impactos maiores ali com relação a investimentos, né? Então a gente tem saldo, ó, no dia, essa é a movimentação, parece uma coisa muito absurda, mas é comum nesse momento, né, de variações, e aí a gente vai acompanhando, obviamente, a volatilidade, né? Ativos que seguram, ativos que derrubam, e a ideia é fazer com que o nosso preço médio ali nos ativos eles sejam mantidos, e essa é uma carteira para longo prazo, né? A gente está no meio de uma crise, e aí a expectativa futura é de recuperação mais à frente, né, com relação aos investimentos. Legal, pessoal?